Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Encontros de Impacto. Hoje a gente tem um convidado muito especial, que é comunicador, educador popular e influenciador, com quase 20 anos de atuação em projetos de impacto social. A gente recebe Jota Marques aqui para falar um pouco mais sobre sua trajetória e caminhada na luta por direitos. Seja muito bem-vindo, Jota. Muito obrigado pelo convite. Estou feliz em estar aqui. É uma pergunta bem importante, assim, porque a Cidade de Deus, ela forja tudo que eu sou, né? Então, se eu sou o ativista, se eu sou o comunicador, se eu sou educador, se eu sou todos esses papéis sociais que nos colocam, foi a Cidade de Deus que me fez existir dessa maneira, né? Foi a Cidade de Deus que me fez pensar dessa maneira. E esses papéis, eles partem de um lugar de necessidade. Então, quando a gente vai pensar direitos humanos na cidade do Rio de Janeiro, na Cidade de Deus especificamente, que é um território na Zona Oeste, né, no eixo de Jacarepaguá, que tem suas especificidades geográficas, socioeconômicas, a gente vai pensar direitos humanos a partir de uma lógica de existência. Não de uma lógica de confronto, não numa lógica de briga, não numa lógica de tensionamento, mas uma lógica de que quais são os humanos na cidade do Rio de Janeiro que importam de verdade? Quais são as pessoas que têm o direito de existir de fato? Essa cidade maravilhosa que todos conhecem mundialmente, ela está colocada para todas as pessoas? Eu acho que a gente parte, então, de um lugar que, para mim, é muito forte, que é a educação popular, que são as perguntas que a gente tem que fazer. Então, quando eu estou na Cidade de Deus, quando eu penso em Cidade de Deus, é o lugar onde eu moro, é o lugar que é onde estou fazendo esse podcast nesse momento, eu preciso pensar que esse lugar ele é um lugar também frágil. Né? 30 minutos antes eu ouvi um disparo de arma. Será que é uma operação? Será que é só um tiro para o alto? Mas aí a gente vai perceber assim, um tiro para o alto, né, de 8h30 da manhã, faz sentido isso? Né? Então, a gente precisa falar sobre essa existência de pessoas em lugares e que vivem experiências únicas e que, infelizmente, não são as melhores muitas vezes. Sim, tem razão. Muito legal esse seu posicionamento. Eu acho que é muito importante a gente trazer essa vulnerabilidade também, né? Essas pessoas que estão aí, elas também importam, também têm os seus desejos e tem grandes nomes aí dentro também, né? A gente pode ver vários talentos que saem daí de dentro. Eu sou bailarina clássica também, né? Além de trabalhar aqui como jornalista, eu também trabalho numa companhia de balé. E a gente tem várias histórias dentro desse mundo de dança e de arte também, né? De pessoas que vêm de comunidade, que crescem na vida e que, a partir de uma oportunidade muito pequena, que foram ouvidas ali, né, foram vistas ali dentro daquela comunidade, elas tiveram oportunidade e cresceram muito, né? Então, isso é muito legal, é muito bom a gente trazer esse ponto aqui também. Sim. Você também tem uma trajetória longa, né, com trabalhos com jovens na periferia, né? E aí, na sua opinião, assim, o que é essencial para que esses jovens ocupem futuramente um papel de liderança transformadora também em suas comunidades, assim como hoje você tem esse seu lugar de fala, né? O que você acha que eles precisam fazer para que eles também consigam chegar lá? Sim. Olha, eu tive uma criação familiar, né, e uma educação familiar que foi aquela bem do, assim, você precisa estar pronto. Uhum. Então, assim, a gente não tem muito para te dar, a vida não vai ser fácil para você, e eu acho duro ao mesmo tempo, mas foi importante para mim, né? A educação popular na minha família, a educação popular que a gente pensa nas ruas, ela tem esse lugar, né? Ela te dá um susto muitas vezes, mas ela sempre te acolhe, ela te abraça. Vai ser difícil, mas estamos aqui. A caminhada não vai ser tão fácil, mas nós estamos aqui, né? Só que é importante que o jovem e essa criança, o adolescente e esse jovem que partem para o mundo, eles precisam ter consciência de que esse mundo já tem uma pré-concepção sobre a sua existência. A gente não pode fingir que não.
Então, essa criança que sai rumo ao centro da cidade, esse adolescente que entra numa companhia de dança que vai atravessar o Rio de Janeiro, ou que mesmo começa dentro de um projeto social daqui, que a gente tem vários bailarinos que saíram daqui, e que vai ter suas dificuldades para chegar no ensaio. Então, eu acho que existe um lugar de fortalecimento de si mesmo. É um lugar que a gente precisa fortalecer a autonomia, que a gente precisa fortalecer quais são as ferramentas que chegam para esse jovem viver melhor, quais são as ferramentas que chegam para esse jovem para que ele tenha a capacidade de discernimento, né, vivendo em coletividade, nos desafios, para escolher os melhores caminhos. E a gente precisa criar também estofos de território, de políticas públicas, de instituições, de profissionais de multidisciplinares na vida, na coletividade, nas amizades, que acolham esse jovem. Por que eu estou dizendo isso? Porque não basta a gente gerar uma oportunidade e não acompanhar o processo de, vamos dizer assim, de ocupação desse espaço que ele está buscando. Às vezes a gente não está preparado para ocupar um espaço. Às vezes porque não está preparado, porque às vezes o espaço nunca foi pensado para nós. E aí quando a gente chega naquele espaço, você se sente assim, pô, será que era para eu estar aqui? Será que eu devo estar aqui? Será que eu sustento isso aqui? A gente brinca nos pré-vestibulares, né? Eu fui coordenador há muito tempo, que assim, passar para um vestibular é difícil, mas a gente vai lutar para conseguir. Mas permanecer na universidade é muito mais complexo. Então, assim, aquele espaço, ele não foi sonhado para você nas suas dificuldades, ele não está ali, tipo, olha, nossa, que dó, que pena de você, que você teve. Não. É cada um por si, né? Porque o mundo é pensado num cada um por si. Eu acho que a favela nos ensina a pensar oportunidades de forma coletiva. Vamos pensar tecnologias, vamos pensar plataformas que a gente possa fazer ocupação com menos disputa. Porque eu acho que a disputa ela faz parte do mundo, faz parte da gente. Mas se tudo é disputa o tempo inteiro, você perde um senso de humanidade porque você começa a desumanizar o outro, né? E aí esse problema, para mim, ele é muito grande, porque eu não quero ensinar nenhum jovem que passou por um projeto meu que ele, para vencer, precisa desumanizar alguém. Mas eu também estou ensinando para esse jovem que ninguém tem o direito de desumanizar ele. E eu acho que esse é um ponto importante. Muito bom o que você falou, muito interessante. E acho que essa parte da coletividade que existe aí, né, que existe dentro dessas comunidades, é muito bonita, né? E acaba que a gente vê, eu vejo muitas pessoas falando sempre assim, quem menos tem é quem mais dá, né? Isso é verdade, porque a mentalidade que é construída até você chegar lá, até você ter o que você tem, acaba mudando, né? Então, as pessoas que vêm lá de baixo, que lutam muito para chegar lá, elas costumam olhar como um todo, né? E não tirar só aquilo ali para você, o proveito próprio só, mas pensar nessa questão da comunidade. Eu acho que é uma coisa que acontece muito dentro dessas periferias e que é muito bonito. E essa mentalidade precisa ser diferente, né? Que as pessoas chegam lá, mas elas precisam permanecer e que aquele espaço também é delas, né? Não existe isso, você não pode entrar aqui. Se você chegou lá, é porque você consegue, é porque você tem o direito de, né? Então, acho que é uma mentalidade que realmente precisa ser mudada e construída desde cedo, né? Para que quando você chegue lá, você continue e vá passando isso para os próximos que vão chegar, né? Sim. E aí, você também foi conselheiro tutelar de Jacarepaguá, certo? E aí, assim, com certeza, você acompanhou a realidade de muitos jovens em situação de vulnerabilidade, né? E aí eu queria saber a sua visão. Qual é a principal lacuna nessas políticas públicas que ainda impede uma mudança significativa nessas comunidades? Esse tópico é um tópico dos mais complexos, assim, porque quando a gente fala de infância e adolescência no Brasil e mundo, né, a gente precisa sempre contextualizar que criança é gente, né? A gente precisa lembrar as pessoas que não é objeto, né, que não é sujeito de desumanidade, mas que tem subjetividades, que sonha, que sente, que sofre, né, que tem expectativas, esperanças, né, que está formulando o mundo, que está aprendendo. E a violência, ela não é, para mim, característica fundamentante do sujeito à margem, né? Tipo assim, as pessoas tentam colocar o favelado, as favelas, as comunidades, os territórios vulneráveis como uma referência de violência.
Sim. Então, as pessoas vão falar sobre a favela sempre a partir de uma perspectiva de violência. É como se todos fossem muito violentos o tempo inteiro, né? E a gente precisa tirar esses estigmas, inclusive das famílias, né? Porque as famílias vão entender também que, muitas vezes, a educação se dá a partir de uma lógica de força. Você precisa fazer um processo. Eu brinco que toda criança e adolescente que eu atendi não tinha nenhum problema. Quem tinha eram as famílias. Quem tinha eram os adultos. Né? Porque você vai entender que a gente tem uma mãe adoecida, que tem um pai adoecido, que tem uma avó adoecido, que tem um tutor adoecido. E que no final tudo isso passa, né, para a criança também. Não vem dela, né, mas vem de com quem ela se relaciona, o que ela vê durante o dia dela, né? A criança absorve tudo, né? A criança é isso. Ela absorve aquilo ali que ela está vendo. E ela vai ser a potência daquilo que você está ensinando para ela. Então, assim, a gente faz, eu acho que o Conselho Tutelar me ensinou muito a fazer o resgate do que é que tem antes das coisas. Na verdade, assim, chega um problema para mim, chegava, né, quando eu era conselheiro, qual é a raiz desse problema? Porque senão você só enxerga aquele problema, você pode até solucionar, mas ele se repete, porque a raiz ainda existe. Né? Então, eu acho que para se criar territórios mais sustentáveis, com uma vida mais plena e mais longa, e mais saudável, e mais comunitária, com mais solidariedade, a gente precisa pensar as raízes dos nossos problemas. É muito difícil para uma mãe que está ali sobrecarregada com 3 crianças, sabe, numa casa que cai luz, que agora começou a chover, que pinga goteira, que tem que comprar comida, que a gente exija dessa mãe, que muitas vezes não recebeu amor, que ela dê amor. A gente não tem como cobrar isso das pessoas. Né? Então, eu acho que, às vezes as pessoas falam assim, Jota, você é muito... Você aceita tudo. Não, peraí, não é aceitar tudo, é compreender a todos, que as pessoas elas estão partindo de lugares diferentes. É muito fácil para mim estar numa sexta-feira de manhã trocando uma ideia contigo, falando sobre a vida dos outros. Entendeu? Assim, então, assim, eu tô aqui. Quando a realidade é diferente, né? Quando a nossa experiência é a diferença do outro. Eu tô aqui fazendo reflexão sobre a vida alheia, que eu também tenho uma minha própria existência. Mas aí eu preciso ter compreensão. Eu não posso sair julgando as pessoas, né? Então, eu acho que política pública, sabe, desigualdade, se disputa também de uma lógica de humanidade. A gente tem perdido a cada dia mais a capacidade de falar de gente e de se querer bem, sabe? Assim, tipo, tantas brigas ideológicas que a gente tem no processo de mundo que a gente meio que está começando a se odiar, né? E assim, eu acho que não vai nos levar a lugar nenhum. Em qualquer lugar, né? Não é nem só dentro de comunidade ou nessa questão de conselheiro tutelar, mas em qualquer lugar do mundo é o que a gente vê muito, né? Acho que o individualismo crescendo demais, essa noção de coletividade cada vez se dissipando mais também, né? Porque quando a gente estava falando da questão da oportunidade, né? Antes, sobre o jovem. O disputar é o princípio básico do tipo de sociedade que a gente tem, né? Do lucro. Exato. Então, assim, e como que você disputa com alguém que você reconhece como igual? Para você fazer uma disputa para vencer o outro, você precisa primeiramente rebaixar o outro nesse lugar dele, né? Então, esse lugar, ele tá implícito na gente. A gente sai para o mundo igual cão, né? Correndo atrás para se alimentar, né? Eu acho que o Djonga vai lançar um álbum, ou já lançou, que tá falando, né? Quanto mais você come, mais fome você tem, né? Então, a gente tá numa lógica de fome o tempo inteiro, né? E não de compartilhamento da comida. Isso muda todo o jogo. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer, né? E seja em qualquer coisa. Foi como eu falei, essa parte de coletividade que tem dentro da comunidade, que a gente vê muito, é diferente da lógica que a gente vê muito aqui fora, né? E eu acho que isso precisa continuar, né? Isso precisa ser falado para que a gente volte a ter essa humanidade dentro da gente, né? E não só isso de quanto mais, eu quero mais, e esquece do que a gente é. No fundo, a gente acaba esquecendo do que a gente é, do que a gente veio aqui para fazer, né? O que a gente quer deixar no mundo. Mesmo. Exato. E a gente vive como se fosse assim, a gente fosse viver para sempre, né? Não, e vive correndo, né? Vive correndo, tudo é muito corrido, a gente quer mais e mais. Enfim, é a lógica que a gente vive no mundo de hoje, né? Exatamente. Bom, e aí eu vou entrar nesse ponto que a gente, que você faz esse movimento, né? Vidas negras com deficiência importam. A gente sabe que falar de deficiência já é difícil, né? Porque é difícil acesso. As pessoas hoje em dia, talvez
a gente esteja mudando um pouco isso, né? Mas ainda assim é um tópico que tem muita defasagem, né? Que tem muita dificuldade, as pessoas com deficiência sempre têm mais dificuldade para, seja no transporte, seja na escola, seja no trabalho, a gente sabe como é que é essa realidade, né? E aí, trazendo essa parte das vidas negras também, eu acho que tudo fica ainda um pouco mais complicado que a gente sabe, né, como é que funciona ainda hoje a mentalidade de grande parte das pessoas. Então, eu queria que você me falasse, assim, quais são as principais barreiras que as pessoas negras com deficiência enfrentam, o que você acha essencial para que a gente consiga mudar esse cenário? Claro que aos poucos, mas o que você acha que as pessoas precisam entender para que isso venha sendo construído? Certo. Eu não gosto de tema fácil, aparentemente, né? Só gosto das coisas complexas. Mas eu acho que o que a gente, né? Eu sou uma pessoa neurodivergente, desde criança diagnosticado, só que sou um comunicador, né? Então isso já é uma coisa que as pessoas ficam assim, peraí, que esperam que eu não fale, que eu não seja, né? E aí a gente vai disputando lógicas, né? Eu sou o adulto que a sociedade considera funcional, mas eu fui a criança e adolescente que abandonou a escola. Então em qual espaço que eu funcionei, né? Em qual espaço eu sou bem-vindo? Eu acho que quando a gente vai pensar deficiência e tenta fazer a intersecção, né, de raça, de gênero, de classe, é muito mais complexo do que quando a gente só lê deficiência. Sim. Mas a gente parte de um lugar já dado na sociedade que o capacitismo ele existe. Então, toda pessoa com deficiência ela já é objeto de algum tipo de violência. E ela não é porque as pessoas só as violentam, é porque o mundo não é desenhado para pessoa com deficiência. Só que a gente não está dizendo o mundo precisa ser desenhado para a pessoa com deficiência. A gente sempre diz também para a pessoa com deficiência. E esse é o conceito de acessibilidade. Esse é o conceito de inclusão. E esse conceito de acessibilidade e inclusão não vai se dar só para a pessoa com deficiência. A gente vai entender com um Brasil que hoje envelhece mais, que as pessoas na terceira idade também vão precisar de inclusão, de acessibilidade. E aí não é somente nas barreiras materiais concretas, que a estrutura também atrapalha a pessoa com deficiência, mas é também nas barreiras de oportunidade, também é nos lugares que a gente pensa essas pessoas, para quais convites a gente faz, quais conteúdos elas podem acessar, qual formação elas podem ter. E quando a gente olha para uma perspectiva de raça, se a pessoa com deficiência ela já parte de lugar nenhum, uma pessoa negra com deficiência ela sofre ainda mais, ou seja, ela sofre a invisibilidade da invisibilidade. Assim, e aí a gente não tenta também criar com isso, porque a gente, nossa, está criando uma hierarquia de dores? Não, nunca é sobre esse lugar. É sobre como a gente cria, se existem pessoas que partem de um lugar menor, como que a gente iguala as posições para que todos partam do mesmo lugar? Então, quando o Instituto, né, o primeiro movimento Vidas Negras com Deficiência Importa é pensado, depois a gente cria o Instituto. Mas quando ele é pensado, o movimento, ele é a pergunta, né? Onde estão as pessoas com deficiência que são negras? Né? E aí, quando você fala assim, elas importam, é localizar, né? Você está localizando que as pessoas negras com deficiência, elas existem, ó, achamos. E agora a gente precisa dar vida para elas. A gente precisa dizer para as pessoas que elas existem, mas elas importam também. E aí eu gosto muito de Mário Sérgio Cortella, que ele fala que quando ele morrer, ele quer ser importante. Quando você ouve esse primeiro conceito, você pensa assim, pô, ele quer ser importante porque ele quer ser famoso. Ele fala, não, eu quero que as pessoas importem para dentro delas, né? Então eu acho que é o conceito de importância, de eu reconheço a sua existência. Eu sei que você existe e a sua vida ela é importante para mim porque eu trago para mim. E você sabe, eu acho que coisa. Às vezes as pessoas só precisam disso, né? Precisam de alguém que olhe para elas e fala, olha, eu tô te vendo, sabe? Você consegue também. Eu tenho uma experiência, assim, pessoal em relação a isso, né? O meu pai não é negro, mas ele é deficiente visual. E ele não enxerga, ele nunca me viu, inclusive, né? E eu vejo quanto que é difícil, né? Como que é difícil você vencer na vida, assim, com uma deficiência, como que as pessoas te rotulam só por você ser diferente. Isso não significa que ele é menos, né? Meu pai é super inteligente, conseguiu se formar, construiu coisas lindas na vida, né? Mas eu tenho certeza que a batalha que ele enfrentou para chegar até lá foi muito grande, pela falta de credibilidade que os outros dão para ele,
só pela deficiência que ele tem, e não pela pessoa que ele é ou pela inteligência que ele tem, mas Uhum. te olham de uma maneira diferente. E isso, às vezes, até te acanha, né? Faz você duvidar de você mesmo, quando, na verdade, por quê? Né? Então, assim, eu acho que esse seu movimento, ele é muito precioso, assim, vindo de uma coisa pessoal minha, eu acho muito Legal. bonito isso, né? E é muito legal você olhar para os outros que são diferentes, mas que podem te oferecer coisas que talvez nem eu conseguiria, nem você, nem ninguém, né? Que eles Sim. têm um olhar diferente sobre aquilo ali. Então, isso é muito bonito e até muito bom. aproveitar contar sua história, obrigado por compartilhar, inclusive, fico feliz em saber que existe essa jornada bem-sucedida de uma pessoa com deficiência, porque também é sobre isso, assim, e a gente vem fazendo um debate sobre educação, justamente olhando, assim, as pessoas com deficiência e as pessoas sem deficiência, elas precisam estar juntas, né, porque tentou criar espaços de separação, onde as pessoas com deficiência estão lá, e a gente vê isso muito num processo de escola. Vamos pensar escola para pessoas com deficiência. Gente, é sobre esse mundo que eu estou dizendo, assim, é isso que você trouxe. Vamos compartilhar, vamos agregar, vamos construir junto, vamos ter outras perspectivas de olhar do mundo. Claro, é um mundo só para todo mundo, né? Então, assim, não existe um mundo para os deficientes, um mundo para mim, um mundo para os negros, isso não existe. Todo mundo convive em sociedade, então por que mudar as coisas assim e não juntar todo mundo e agregar valor com tudo que a gente tem de diferente, né? O Brasil é um país muito rico, então olha a cultura que a gente tem, olha as possibilidades que a gente tem de construir uma coisa gigante, né? O meu pai, inclusive, assim, ele foi o primeiro deficiente visual a se formar na PUC, né? E Olha isso é só. muito legal. Ele teve muitas dificuldades no meio do caminho, porque na época as pessoas não sabiam como lidar. Como é que eu vou ensinar uma pessoa que não enxerga? Como é que eu vou fazer ele escrever? Como é que eu vou fazer ele entender a matéria que eu estou falando? Se ele não pode nem anotar, enfim, eram coisas difíceis assim. E aí eu lembro que ele fazia conta, pegava massinha de criança, que eu e minha irmã brincávamos na época, para fazer conta, sabe? Ele usava de meios que não eram disponíveis para ele, mas ele fazia daquilo ali que ele tinha na mão dele uma forma de conseguir crescer, sabe? Então, eu acho que isso é muito bonito e, assim, mostra como que falta, né? Assim, e ele nem tinha o direito a tudo que a gente tem para conseguir evoluir, mas ele deu um jeito, né? Então, imagina quando essas pessoas tiverem também todas as oportunidades que a gente tem, né? Então, eu acho que isso é muito bonito do seu movimento também. E, nossa, ótimo, você trouxe uma coisa muito bonita para cá. E eu fico muito, muito feliz de ver isso crescendo, né? Isso é muito bom. Incrível, incrível. Obrigado. Imagina. Em muitos casos, a viabilidade de projetos sociais depende muito desses incentivos, né? Fiscais, de Lei Rouanet, a gente sabe que a gente trabalha muito com isso. Eu, inclusive, no meio da dança, eu sei que é complicado, mas que isso existe. E aí eu queria saber como é que você vê a importância dessas leis, né, de incentivo fiscal para a concretização de iniciativas de projetos, tanto social como projetos de educação. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, seria bom. O recurso é o calcanhar de Aquiles das organizações, né? Do terceiro setor, da galera da cultura, de quem quer produzir política pública, né? Sem ser a partir de uma lógica de Estado, mas quer produzir a partir da lógica de sociedade civil, né? De produção independente. Porque o Brasil ele não dá conta de tudo só pensando no Estado, né? O Brasil ele dá conta de tudo porque existem muitas tecnologias além do Estado acontecendo ao mesmo tempo. Quando a gente olha, principalmente os projetos de periferia, se a gente dependesse 100% do Estado realizando, a gente não teria esses grandes cases saindo da Cidade de Deus e tal. Porque quem fez isso acontecer foram as organizações sociais. Foi uma bailarina que abriu uma organização no Complexo do Alemão e que, vamos lá. Né? Então, assim, a gente precisa fazer o dinheiro chegar. As pessoas sempre falam assim, Jota, como que faz o dinheiro chegar? Eu falei assim, assinem os cheques, né? Façam o dinheiro chegar assinando o cheque. Facilitem o processo. A gente precisa fazer, sim, a captação de recursos, a gente precisa sofisticar, a gente precisa melhorar, a gente precisa aprender. Mas a legitimidade já existe, já está comprovada na pista do mundo, que projeto social funciona, dá retorno, que projeto de cultura é importante, fundamental, que projetos socioambientais coletivos que produzem um conhecimento a respeito da
emergência climática nesse momento. Sem eles, a gente não estaria fazendo um grande debate sobre meio ambiente agora, né? O ativismo mundial já se provou que a gente pode até discordar do método, mas o chamado de alerta de cada movimento social no mundo faz a gente pensar outras possibilidades de existir coletivamente. E essas coisas, e todos esses mecanismos, essas ferramentas, esses encontros precisam de apoio, de recurso. Aí eu penso assim, a gente consegue fazer 100, a gente vai continuar fazendo, mas a gente não pode permanecer fazendo 100. Porque se a gente faz tanto com nada, imagina se a gente tivesse tudo para fazer as coisas. Né? Então eu acho que é uma provocação de sistema. Se a gente consegue fazer esse modelinho, pô, se a gente tivesse investimento, se tivesse instituição, se tivesse o CNPJ, se tivesse o acompanhamento, né, o incentivo, aí eu acho que eu tenho para mim que a sociedade já aprovou. O que a gente precisa agora é convencer os sistemas que assinam esses cheques, entendeu? Porque se a gente sair fazendo uma pergunta aqui, uma pesquisa popular na Cidade de Deus, o que eles pensam das organizações, cara, vai ter depoimentos lindíssimos dizendo que sem elas a gente não teria comido, meu filho não teria aprendido, não teria chegado na escola, não teria roupa, não teria isso, teria aquilo. Então, assim, eu já preenchi muitos formulários e já devolvi muitas fichas de resultados, né? Quais foram os resultados? Resultados esperados e quais foram os resultados atingidos? Pô, eu escrevi muito já sobre isso. E eu lembro que eu sempre ficava tentando assim, tá, beleza, X alunos participaram, tal. Mas assim, é importante ler este depoimento aqui. Esse depoimento é o resultado. Este depoimento é o grande resultado. Conhecer essa família é o grande resultado. Eu talvez não tenha gerado impacto nas 30, mas eu consegui essa família aqui, ela tem uma transformação dessa forma, que ela vai transformar outra 30 pessoas, porque essa família tem já mais de 30 pessoas. Então, também entender o que é resultado, né? Nesse mundo. O que é resultado? É subir num palco? É receber um prêmio? Né? Eu sou, assim, eu acho que um anarquista nesse sentido, porque eu fico pensando assim, cara, resultado para mim, muitas vezes quando eu dava aula, era as crianças estarem lá. Porque estão bagunçando, estão jogando. Não ouviram uma palavra do que eu falei? Não ouviram. Mas elas estão aqui, sabe? Elas estão aqui e elas estão porque elas querem estar aqui. E elas querem estar dessa forma aqui. E a gente vai chegar lá. Às vezes, depois passava de um ano, elas estavam prestando atenção em mim. Porque, às vezes, aquele lugar é o único lugar onde elas se sentiam parte e podendo, inclusive, não prestar atenção. Né? O direito de não prestar atenção, porque elas tinham outras subjetividades acontecendo. Então, acho que a gente precisa fazer o recurso chegar para ter mais espaços que projetem esse lugar harmonioso, de afeto também, sabe? Em que os resultados eles são outros. Nossa, se todo mundo pensasse assim, hein? Não seria ótimo. Não, é muito legal ouvir essa sua fala. É muito bonito também. Eu acho que a gente entra sempre naquela questão do que você quer deixar, né? Sim. No mundo, assim. O que você quer deixar de sua marca na vida de alguém, né? Como é que você quer contribuir? Eu acho que a gente esquece muito da parte humana, da parte do ser mesmo, e pensa muito só nessa questão do lucro. E eu acho que hoje é importante que as empresas entendam também que existe essa parte social, né? Sim. Que muitas pessoas dependem deles ali para ter uma oportunidade, quem sabe, chegar no lugar daquela pessoa ali que está à frente a uma empresa, né? Sim. Então, eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar aos diretores das empresas, donos das empresas, dessa necessidade, né? Que hoje não se diz mais respeito só ao lucro líquido, enfim, mas sim ao que você transforma. Né? Uhum. Como é que você pode contribuir para a sociedade? Então, eu acho que isso tudo é muito bonito. A gente tem que gerar beleza, sabia? É isso também. Tipo assim, chega de dor, né? Vamos produzir beleza, vamos produzir um pouco de poesia, vamos acreditar no amanhã. Se a gente, porque Paulo Freire falava sempre que a gente tem que ter esperançar na vida, além de esperança, né? Então, esperançar é o verbo da esperança, a gente precisa se levantar, a gente precisa se unir. Eu preciso estar aqui com você nesse encontro hoje, porque a gente não pode dizer, depois desse encontro, que a gente não se conhece. Sim. Que a gente não pode mais se ignorar no mundo. A gente sai de um encontro como esse, a gente tem que ter responsabilidade que a gente se conheceu. A gente se conheceu, o que a gente vai produzir agora, a partir desse podcast, a partir que vocês conhecem a minha história.
que a gente faz com isso? Eu acho que isso é o esperançar, eu acho que isso que muda o todo, sabe? Não é o meu projeto, é o que a gente faz junto. Gostei desse verbo. Vou usar ele agora várias Isso. vezes. E aí, assim, entrando até nesse quesito, a gente pode usar também as redes sociais hoje em dia, né? Como uma grande forma de divulgação, divulgação de ideias, bom, né? Para a gente passar tudo isso de uma forma maior. Mas aí eu queria saber, assim, existem muitos protestos também que estão sendo mais acessíveis por conta das redes. Como é que você vê tanto os prós como os contras das redes sociais hoje nessa questão? De É, formas tradicionais de resistências, uhum. assim. Eu acho que, assim, eu sou hard user de internet, assim, sou, acho que, o chamado viciado de redes sociais, porque eu trabalho com isso, porque eu acho que é importante estar, acho que nos envenena, acho que nos faz muito mal também, mais do que nunca a gente precisa de educação midiática, de educação de rede, eu acho que a gente não pode pular isso, porque a internet é um lugar de potência e é um lugar de destruição. Sim. Então, eu brinco que a mesma comunidade de pessoas que te levanta é a mesma comunidade que te derruba quando ela deseja também. Né? Então, mas tirando, vamos pensar a forma positiva quanto plataforma. Sim, A forma positiva enquanto plataforma é de chegar em pessoas que não me conheceriam, que não entrariam na Cidade de Deus. É usar esse espaço como lugar de catapulta para ideias e sonhos. Então, eu certamente não teria tido os apoios que eu tenho, não estaria nos lugares que eu estou, se não fosse a internet para projetar, se não fosse o espaço da denúncia que a gente usou na internet. E para os direitos humanos é muito importante, porque a partir dessa lógica de jogar para muita gente, que a gente consegue dizer que tem acontecido isso, isso, aquilo. Né? Então, a pessoa não precisa mais estar aqui na rua da Cidade de Deus para entender o que está acontecendo. A gente vai contar. O que a gente pede é que a pessoa compartilhe, para que chegue mais pessoas. Então, ao mesmo tempo que a gente pede, isso me incomoda um pouco, porque a forma como a gente se relaciona com a internet, a gente bebe muito e come muita violência, né? A gente gosta disso, né, enquanto sociedade. Então, sei lá, se eu faço uma denúncia de um caveirão que está oprimindo uma escola porque, sei lá, o que aconteceu, uma operação policial, sei lá, 5.000 likes. Se eu publico uma sala de aula, 50 likes. A forma como a gente se relaciona também com a internet é importante que a gente repense. A forma como a gente se relaciona com as favelas, com os projetos, também é importante que a gente repense. Por que a dor sempre mobiliza mais? Por que a dor, eu preciso chamar a atenção a partir da dor para que as pessoas passem a existir, sabe? Então, eu já recebi muito comentário assim, pô, já só fala de dor, mas vocês só prestam atenção quando eu falo de dor. Né? Porque se eu falo aqui de potência, de criatividade, se eu falo de poesia, ninguém quer. É verdade. Então, assim, você precisa dar essa chamada de atenção e a internet eu faço essa provocação sempre, assim. E aí você sabe, a gente entra naquele lugar que você falou lá no início, né? Que a gente vê sempre a favela como um lugar só violento, né? Sim. A gente esquece de olhar as coisas boas que acontecem. Mas também, olha o que a gente quer receber, né? O que a gente pega mais vindo da internet? Porque hoje em dia, a gente recebe praticamente tudo que a gente vê na internet. A grande maioria das pessoas. Seja jornal, sejam vídeos, a gente vê a quantidade que tem na internet. E as pessoas realmente consomem mais a violência, né? Esses depoimentos difíceis. Então, é aí também que mora esse problema, né? A educação da internet, o que a gente quer ver ali. Tudo isso precisa mudar, eu concordo 100% com a sua fala. A gente está nesse debate agora de algoritmo, né? Mas, assim, eu sei que existe um algoritmo funcionando para certos conteúdos. Mas, assim, a gente tem controle daquilo que a gente quer também, né? A gente pode denunciar, a gente pode ocultar, a gente pode querer outro tipo de conteúdo, a gente precisa fazer alguma coisa. Senão a gente se coloca aqui, nossa, porque eles me mandam. Não, peraí, mas o que você faz quando te mandam, né? Exato, parece que as notícias tristes, as notícias ruins ganham muito mais atenção do que Exato. qualquer outra coisa que seja positiva. Isso a gente vê em tudo, né? Até em jornal, enfim, a gente vê a quantidade, se você for fazer um comparativo da quantidade de notícias ruins que a gente recebe durante o dia com as boas, com certeza as ruins vão ganhar, né? Exatamente. Eu tenho pessoas que falam assim, não assisto mais jornal, porque só notícia ruim eu não quero ficar vendo isso, né? Então, eu acho que
quem sabe a gente consegue aí aos poucos mudar essa mentalidade das pessoas. Agora, eu queria que você falasse sobre a sua participação no Fórum da ONU. O que você pode trazer para a gente? Quais foram os maiores desafios para garantir que as vozes das comunidades e das periferias, né, fossem ouvidas e respeitadas, e assim, tanto nos espaços públicos, quanto nesses espaços de decisão cultural, né, de decisões e de questões culturais. E aí eu queria que você entrasse nessa sua participação, como é que foi, como é que você chegou até lá. Certo. Primeiro, eu acho que eu acho que eu fiquei um pouco decepcionado, assim. Caramba! Eu fiquei um pouco decepcionado, e é engraçado, outras pessoas que já tinham ido para a ONU falavam assim, Jota, você vai ver que a gente tem um grande teatro acontecendo, apesar de tudo, né? Eu vou fazer uma crítica não à ONU, de fato, mas a como a gente pensa Nações Unidas, como a gente... É um grande teatrão sobre como a gente pensa mundo. Esse mundo que a gente deseja. Então, todo mundo aqui está reunido para sonhar um mundo melhor. E aí você chega naquele espaço onde você pode fazer uma intervenção a respeito do seu país, e você tem uma série de regras do que você pode falar ou não a respeito das coisas. Caramba. Inclusive, e aí assim, o Brasil, queira ou não queiram, as pessoas podem falar o que for, mas é uma sociedade democrática que funciona. Porque vários outros conhecidos ativistas de outros países, quando sentados naquelas cadeiras, alguns entravam tapando o rosto, alguns entravam naquele espaço da ONU com nomes falsos, alguns entravam sem direito de falar, porque o país não permitiam, e quando falavam já sofriam algum tipo de intervenção do seu país, para que ele não terminasse a fala. Isso, eu ainda não escrevi sobre isso, não falei, é a primeira vez que eu falo de fato sobre isso. Porque é uma coisa que você pensa assim, gente, peraí, o mundo não está indo para lugar nenhum positivo. Exatamente. Aqui. Eu não esperava essa sua resposta, tá? Sendo bem sincera. Não era isso que eu estava esperando, porque quando a gente pensa na ONU, né, a gente pensa num espaço de construção de paz, de construção de melhoria para o mundo inteiro. Né? Não é tão positivo assim, não é tão legal, alegre, é tensionado, é denso, é duro. São países que estão ali para... Porque é o que eu fui, é um fórum chamado de minorias. Então, todas as minorias do mundo se reúnem ali. Então, quando a gente entende de minoria, são grupos étnicos, culturais, religiosos, grupos de pessoas que estão sofrendo algum tipo de minorização social. Sim. Né, de vulnerabilidade. Então, ele vai para aquele lugar para fazer uma intervenção, para solicitar, olhem para mim, aquilo que a gente estava falando sobre eles existem e importam. Então, a gente foi falar sobre a situação da pessoa negra com deficiência no Brasil. Fomos super reacolhidos, o Brasil super respondeu positivamente. Mas outros países, quando vai fazer essa demanda, olham para aquele sujeito como minoria como um problema da política do seu país. E aí, a gente tem várias minorias que estavam ali que não podem entrar no próprio país, porque estão fazendo uma intervenção contra um Estado totalitário, contra uma violência que o próprio país fornece. Então, aquele ambiente ele não é um ambiente alegre, não é um ambiente positivo. É pelo contrário, é um ambiente de muita dor, é um ambiente muito pesado, que você passa muitos dias em treinamento para poder fazer uma intervenção. Nossa. Exatamente. E você se sente, de fato, assim, você se sente... não só desimportante, mas num lugar, às vezes, até perigoso. Reprimido. Você se sente reprimido ali, né? Você não pode falar o que você tem que falar o que está ali, né? Exatamente. Então, assim, essa ONU, ela está numa disputa, né? A gente pode olhar para os Estados Unidos fazendo essa disputa, principalmente, quando se retira dos fóruns sobre das pessoas minoritárias, né? Dos grupos minoritários. Mês que vem, né, em abril, a gente vai novamente para a ONU, só que em Nova York, e aí me chama que eu comento o que eu achei, porque essa ONU... eu vou chamar com certeza. Foi a ONU de Genebra, na Suíça, e ela com assim, um contexto muito, muito complexo. Assim, muito diferente do que a gente de fora pensa, né? Exatamente. Porque é muito fácil para mim, na verdade, dizer assim, cara, foi super legal, conheci uma experiência, mas olha, mas aí seria contra o que eu acredito. Vou falar a verdade, sabe, assim, ambiente tenso, sabe, assim, não achei divertido, foi difícil. E é difícil não por causa da história do Brasil, é difícil porque se você tem um mínimo de empatia, você olha para a mulher ali que não pode falar, você
você é destruído por dentro, sabe? E aí, quando É você... difícil para você mesmo falar, É né? muito Você vendo tudo difícil. isso acontecendo, você pensa, meu Deus. E sabe o que acontece? Acontece uma coisa que é exatamente isso que você disse. Você começa a pensar assim, pô, será que minha pauta ela é tão importante assim para eu falar? Será que, assim, porque eu queria dar meu tempo também para outras pessoas falarem, porque elas não vão poder. Só que daí você pode gerar uma crise diplomática, né? Então você não pode também fazer qualquer É, coisa. Então aí você vai tantas esferas que eu estou estudando sobre isso ainda, assim. caramba. Você fica pensando depois, né? O que eu fiz, o que eu vou falar? Será que foi ok? Nossa, que Exatamente. interessante. Vou te chamar. Você vai quando de novo? Vou Em estar em abril. abril. Tá A bom. gente pensa isso depois ir para maio, aí eu encontro. Eu vou... Combinado. Super interessante isso. Acho Aí acho a que gente já vai para um fórum sobre pessoas negras, por exemplo. Aí eu não sei como que vai ser. Vamos ver. Caramba, estou impressionada. Acho que eu e a grande maioria das pessoas teriam uma outra visão sobre isso. Mas É. muito legal. E você sabe que eu sempre parto do princípio também, tá? Que a gente precisa falar a verdade, né? Porque se a gente não fala a verdade, as coisas vão continuar sempre como estavam e a gente vai fazer parte do problema, né? A gente deixa de fazer parte da solução para fazer parte do problema. Já que eu não falei, eu vejo que está errado, mas eu não fiz nada que estava ao meu alcance, caramba. Então, peraí, eu também tenho uma certa culpa, entre aspas, de não tentar melhorar aquela situação para as próximas. Até para a próxima ida minha ou para a próxima de outra pessoa, né? Então, obrigada por dividir isso com a gente. É isso. Não, é isso. Porque eu acho que a ONU ela é fundamental. E ela precisa ser reconstruída. Ela precisa ser repensada, assim, né? E cada um que for para lá, que faça uma intervenção digna para fazer aquele espaço ser relevante. Senão é só Ser um teatro. espaço seguro, né? Para você realmente trazer os problemas que precisam de fato ser resolvidos, né? E não que você seja podado pelo que você pode ou não. Você já está indo para lá para trazer uma questão que é delicada, claro, né? E aí você ainda tem que ficar sendo repreendido, difícil. Tem coisa que eu não posso nem falar aqui. Meu Deus, eu imagino. Posso imaginar. Posso imaginar. Tudo bem, não vou te forçar. Tudo bem. Mas eu queria te perguntar o seguinte, né? Eu sei que nesses movimentos você já traz algumas diferenças de lutas seja de comunidade, seja de racial, né? Juntos. E aí a minha pergunta é exatamente sobre isso. Como é que você acha que as lutas, tanto por equidade, né, racial, social e de gênero, podem se unir para fazer uma sociedade mais justa? E aí, nesse ponto também, qual que você acha que é o papel da educação e da conscientização nesse processo? Certo. Assim, eu acho que não podem, devem se unir e precisa ser assim. Acho que todo o meu discurso, todas as respostas minhas, elas vão dar conta de uma ideia de intersecção, né? A gente precisa pensar em todo mundo. Pensar em todo mundo mesmo. Pensar em todo mundo é pensar literalmente em todo mundo. Porque quando a gente começa a fazer debates amplos, principalmente numa lógica de educação, a gente começa a setorizar as pessoas, né? A gente começa a criar justificativas para a exclusão das pessoas. É muito fácil a gente criar justificativa para não atender fulano, para não fazer com ciclano, para que as coisas elas não funcionem. Eu tento criar uma lógica de que a educação me ensinou que ela precisa ser para todo mundo. Ela precisa acontecer para todo mundo. E ela é uma ferramenta para fazer isso acontecer. A educação é uma ferramenta é um método, e aí eu acho que a educação popular é muito esse lugar, é um método de inclusão e acessibilidade, pensando uma lógica coletiva de todo mundo. Então, eu não posso ter no meu coletivo, por exemplo, a minha diretora executiva do meu movimento é uma mulher, e a gente vai manter assim, foi uma escolha, que se continue sendo outras mulheres depois. E aí eu vou falar assim, mas eu enquanto homem negro eu também não tenho... Sim, estou ali já, em outra diretoria. Nesse momento, para a política que a gente acredita, as mulheres precisam falar mais aqui, elas precisam ter mais lugar, elas precisam ter mais esse espaço, essa garantia desse espaço. Então, na nossa instituição, a gente vai pensar de uma maneira estratégica para fazer isso. Então, quando a gente vai para a ONU, quem vai falar na ONU não vai ser eu, vai ser a minha presidenta. Porque é mais fácil o Jota falar, mas é mais difícil fazer com que ela fale. Então, a gente cria ferramentas, a gente precisa ser exemplo. Eu acho que essa é a parada. Sabe aquelas frases batidas, seja o exemplo que você quer do mundo, assim?
eu sempre pergunto, o que você está fazendo na sua micropolis, né? O que você está fazendo no seu micro, no seu cotidiano? Porque no Twitter, o mundo do Twitter, que é X agora, assim, tá todo mundo reclamando de tudo, né? Todo mundo tem uma solução, né, para o Estado, para o governo, para o capitalismo, para a sociedade. Tá. Aí você olha assim na lupa. E você, assim, o que está fazendo na sua casa, com seus amigos, nas suas relações afetivas, sabe? Nos seus romances. Apontar, né? Apontar dedos para o outro é muito fácil. Então, eu acredito na mudança de mundo, que ela parte da gente, no nosso micro, eu acredito na educação como ferramenta, e eu acho que não é uma questão de poder, é uma questão de necessidade. Ou a gente intersecciona raça, gênero, classe, começa a conviver coletivamente, e aqui, incluindo deficiência também nessa conta, eu acho que a gente passa a ter um mundo que é sustentável. E ele não é sustentável só para a natureza. É porque eu também sustento estar nesse mundo, sabe? Essa lógica de... Porque sabe aquela coisa assim, pô, não estou sustentando mais essa rotina, eu não estou sustentando mais o mundo do jeito que ele está. E ele também não nos sustenta mais. Então, verdade, é uma troca. A gente precisa, tipo, criar mecanismos para, cara, que vida que a gente quer ter de futuro, né? Para além do acúmulo de dinheiro. A gente precisa ter uma vida que seja um acúmulo de abundância de existências coletivas, né? Então... é repensar a lógica. É sempre repensar a lógica. Eu tive uma conversa ontem, até aproveitando essa parte, até com a minha diretora de balé, né? E aí ela falou uma frase que eu achei muito certa, que o caminho mais difícil é o que vai te dar mais trabalho, mas é o que vai te dar mais retorno, né? Uhum. E hoje em dia as pessoas talvez não tenham tanta paciência ou tanta disponibilidade para aguentar o processo, né? Mas assim, o final vai valer a pena, né? Você escolhe o caminho mais fácil só por comodismo mesmo, mas talvez lá no final você olhe e você fale, poxa, eu podia ter feito mais, eu podia ter feito diferente para conquistar aquilo que eu queria, né? Então, acho que é por aí mesmo. Agora, para encerrar, o que eu queria? Que olhando para toda essa sua trajetória de ativismo e de luta pelos direitos humanos, eu queria saber quais foram os principais aprendizados que você guarda dessa sua caminhada. E, assim, diante de tantos desafios, tantas desigualdades que a gente vê, né? O que te mantém motivado a continuar lutando, a continuar nessa luta por esses motivos, né? Sim. Essa é a pergunta que eu me faço todos os dias. E assim, eu sou muito romântico na forma como eu olho o mundo. Eu tenho completa consciência disso, mas eu sempre tento botar o pé no chão. Então eu faço um misto essa resposta para mim ela vai para dois lugares. Eu desisto todos os dias. Então quem olha para mim fazer um monte de coisa, eu falo, gente, eu desisto todo dia. Todo dia eu desisto. Mas todo dia também, quando eu retomo, eu volto a acreditar. E aí eu acredito de novo. Aí amanhã eu levanto desistindo, mas eu termino o dia falando, valeu a pena mais uma vez. E é por isso que eu faço. E para mim, a grande resposta, o grande ensinamento é que nós importamos nesse mundo. Nós somos importantes enquanto sujeitos individuais, inteiros, e somos importantes quando a gente se junta a outras pessoas. Viver é um exercício de convivência. É um exercício de coletividade que a gente precisa exercer todos os dias, repensando as nossas atitudes. Se a gente quer manter uma sociedade democrática, uma sociedade sustentável, uma cidade onde todas as pessoas elas conseguem ter mais do que o mínimo, mais uma vida razoável, a gente precisa enxergar o outro como uma extensão da gente. E essa é, para mim, a grande resposta de tudo. A gente só fere aquilo que a gente não tem apreço. Eu lembro que esse aprendizado eu tive na escola quando eu voltei para ser professor. A escola que eu abandonei, eu voltei para ser educador. E aí, quando eu voltei, eu lembro que uma turma que eu tive muito difícil, considerada difícil, não tinha apreço nenhum pela cadeira, pela mesa, por mim, por si mesmos, pela turma, por nada. E aí você vai perceber que existe uma raiva muito grande, um trauma muito grande. Até que eu entendi que a gente não estava criando nenhuma relação de afeto pelas coisas. Quando a gente deu uma ignorada na disciplina, em tudo aquilo que a gente tinha que dar, e começou a criar convivência, nem a cadeira mais era objeto de desumanização material. Porque a cadeira também era importante, porque se pensava, pô, essa cadeira aqui ela é importante, ela está aqui para mim.
alguém comprou e foi o imposto que gerou, e você cria um fio, né? Você cria um fio para que aquilo esteja daquela forma, e aí você cria apreço, você cria afeto. Eu acho que a gente precisa criar mais modelos de afetividade. Se a gente se importar mais com as coisas e com os outros, a gente fere menos as pessoas. E a gente cria processos mais sustentáveis. É meio romântico? É, mas assim, eu preciso tentar. Não, mas é certo. Isso que você falou é certo. E eu acho que, na verdade, a gente nem chega a desistir todo dia, a gente descansa, É né? verdade. Porque esse caminho que você escolheu, ele é árduo, ele é difícil, ele não é o caminho mais fácil, né? Então a gente precisa também descansar, porque a gente enfrenta 1000 coisas todos os dias para conseguir chegar no final. Aí a gente descansa, a gente fala, meu Deus, não é possível, é isso mesmo que eu quero? No dia seguinte a gente acorda e fala, não, é o que eu quero, vamos lá de novo. A gente acorda e faz Vamos de lá. novo. Eu no balé, a gente vive isso todo dia também, então, Nossa. eu Só de entendo. imaginar já sinto dor. Não é mole, não, mas faz parte, a gente gosta, é isso que a gente quer fazer, independente dos desafios que a gente vai ter no meio do caminho, né? E no final você é muito bonito, eu tenho certeza que você vai deixar um legado gigante aqui no mundo, e que bom que a gente cruza pessoas assim no nosso caminho, né? Que inspiram a gente a fazer alguma coisa pelo outro, a sair do nosso lugar de conforto, né? E começar a ver de uma forma diferente. Olha, eu te agradeço demais pela entrevista. Foi ótimo. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes também vão gostar mais. E eu espero que, de alguma forma, a gente consiga tocar essas pessoas para que eles façam alguma reflexão, menor que seja dentro da sua casa, né? Mas que isso traga algum impacto positivo para eles. Então, muito obrigada pela participação. E pode deixar que, quando você voltar lá da ONU, eu vou te chamar de novo para a gente atualizar esse quadro aqui. Tá bom? Muito obrigado pelo Muito convite. obrigada. Foi ótimo. Obrigada, Jota. Tchau, tchau. Tchau, tchau.